Bom, a todos vocês que vão estar acompanhando aí pela internet, aos irmãos que estão aqui presentes, hoje a palavra de Deus, eu vou ministrar algo, gostaria que vocês ficassem de pé. Vou fazer uma leitura no livro de Romanos. Quem está com a palavra? Tem uma aí atrás, né? Romanos 1. A palavra de Deus, meus irmãos, vem dizer o seguinte: Romanos 1. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual, por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas das Sagradas Escrituras, com respeito ao seu filho, qual, segundo a carne, veio a descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Cristo, nosso Deus e Senhor, por intermédio de que viemos a receber a graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamado para serdes de Jesus Cristo, ou seja, sermos do Cordeiro imolado, aquele que redimiu os pecados do mundo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros, a paz a parte de Deus, nosso Pai e Senhor Cristo. Primeiramente, dou graças a nome de Deus mediante a Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus é quem sirvo em espírito no evangelho de seu Filho, e minha testemunha de como incessante faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando que algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis, muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora, impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devolvedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto sábios como ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então, o justo viverá pela fé. Repita isso. O justo viverá pela fé. E fé é crer naquilo que não se vê. Então, nós cremos em Cristo, nas promessas e na palavra dele, que transpassa e transcende o tempo. Na palavra dele. E tudo aquilo que nós cremos, hei de acontecer. Amém. Amém. Hei de acontecer. Porque a palavra não passa. Os céus e a terra passarão, mas a palavra jamais passará. Ela permanece viva, porque foi o próprio Espírito Santo de Deus que trouxe inspiração
para os santos e os apóstolos a palavra, a promessa e tudo aquilo que está escrito. Porque aqui está a água que hei de beber. Essa é a fonte da água viva. Essa é a fonte da água viva. E Cristo fala, quando ele estava no poço que Jacó tinha, ele fala, esta hei de beber matar a sua sede da água, que realmente matará a sua sede, mas é a sede espiritual. E aí o apóstolo hei de falar assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então todos aqueles que são injustos nos atos, nas palavras, na conduta, que é o falso testemunho, está falando que Deus não terá piedade. Porque Deus é verdade. Ele é a verdade. Ele é alfa, ele é ômega. Ele é princípio e fim. E ele fez a gente para viver uma vida eterna. Para adorar. Para adorar, para adorar, para adorar. Santo, 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 santo. Santo. E ainda a palavra vem dizer, porquanto o que Deus se pôde conhecer em manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, atributos invisíveis, porque você pode não crer, irmão, mas Deus está cooperando, Ele está conspirando ao seu favor. E se você ainda não tem, porque você ainda não está preparado para receber de Deus. Mas Deus é justo, não, Ele é justo. E Ele te ama. Porque talvez se você tivesse, você não andaria nos caminhos, não trilharia o caminho da palavra, o caminho da salvação. E o homem é soberbo de coração, desde quando ele peca. E aí ainda vem a palavra e diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Aquele que erra, aquele que conhece a palavra e vive errando, eles são indesculpáveis, porque quando Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele vir e Ele descer das nuvens, não vai ter como você falar, Deus, mas eu pedi perdão. Ele fala, é indesculpável, porque você sabia. Porque você sabia. Você sabia. Lembra aquele doidão todo cheio de tatuagem lá? Lembra o pastor Tiago, aquele doidão lá? Ele falou para vocês, vocês sabiam? Vocês sabiam? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Que desculpa? Eu conhecia, eu estava, eu via tudo, eu vi tudo. E nós cremos na palavra. E ainda vem, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes de se tornarem nulos em seu próprio raciocínio, obscurecendo-lhes o coração insensato. São aquelas pessoas imaturas que ficam no seu próprio raciocínio. Não, mas e se aquilo? Se você ouviu a palavra, irmão, você tem que crer, cair de cabeça, crer, mergulhar no Espírito Santo de Deus. E mudaram a sua glória, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Tem pessoas que falam, será que Deus existe mesmo? Mas eu não estou vendo as coisas acontecendo na minha vida. Obrigado, Deus. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso,
Deus entregou aos homens a imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para dosarem o seu corpo entre si. Qual versículo? 24. 1 Romanos, versículo 24. Pois eles mudaram a verdade de Deus, 25, em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual bendito eternamente. Amém. Olha, tem pessoas que adoram um carro, tem pessoas que têm adorado uma foto na parede, tem pessoas que adoram um filho, tem pessoas que adoram um marido, um namorado. O apóstolo Paulo está falando: ei, irmãos, vocês estão ficando com o coração corrompido, vocês têm adorado outras coisas. Qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Êxodo 20. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações. Quantas mulheres que têm procurado a forma, Deus fez homem e mulher. Para quê? Para que produzissem e gerassem frutos e multiplicar sobre a terra. Aí as mulheres falam: não, mas eu não estou gostando mais de homem, agora eu gosto de outra coisa. Está errado. E eu vou te falar, sabe o que é mais errado? Essas igrejas, esses crentes que falam que é crente nada. Porque desde o princípio a igreja primitiva, todos os apóstolos, todos os cristãos, todos os santos, eles falam: arrependa dos vossos pecados e volte para Cristo, volte para Deus. E a gente está sendo uma igreja permissiva. Quando eu falo a gente, esse tempo que nós estamos vivendo, é uma igreja: fuma maconha, tá bom, irmão, não tem problema não. Eu traio meu marido, não, pede perdão para Deus, aí pronto, pode vir aqui a gente aceita tudo. Não. Deus ama o pecador, Ele não ama o pecado. E aí sabe o que Ele manda fazer? Manda as pessoas falar: arrependa dos vossos pecados. Arrependa. Se você está trilhando caminhos maus, arrependa. Arrependa. Quando você chegar no culto, primeira coisa, ajoelha, ora, pede perdão, arrependa. E arrepender dos pecados é como Maria Madalena fez. O que é que ela fez? Cristo escreveu todos os pecados de todo mundo, falou: atira a primeira pedra. E depois, o que ele fala para ela? Cristo fala para Maria Madalena? Vai, não peques mais. Vais e não peques mais. Não torne a pecar. Porque o pecado, ele corrompe a carne. A nossa carne é pecadora. E aquele bebezinho ali foi batizado? Não, não foi para o céu. É a palavra que diz. Ele fala lá no Êxodo 20: ide por todo mundo e batizai todos em meu nome através do Espírito Santo de Deus. Todos. Porque a carne é nascida do pecado, por isso ela é o quê? Pecadora. Porque Deus fez a gente santo, mas o homem pecou lá no princípio. E às vezes tem pessoas que falam: por que foi minha família, uma criancinha foi acometida de doença? Está escrito na Sagrada Escritura: porque uma geração daquela família lá atrás pecou contra Deus. Pecou contra Deus. Muda aqui para mim, Celso, por favor. Coloca Wilson, qualquer música aí, uma música bem calminha, fundo musical, piano, qualquer coisa. Entenderam? Pecaram contra Deus. Estou terminando a palavra e vocês podem sentar, tá? Só terminar. A sua trajetória de 100 a R$1.000 semelhante. 100% online. Eu quero te dar as boas-vindas ao meu workshop. Semelhante, os homens também, deixando o contato natural da mulher, e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Está acontecendo isso hoje, sim ou não? E o próprio Deus mandou o apóstolo falar: olha, vocês estão cometendo.
Estou fazendo isso, eu te fiz isso. Eu te fiz isso, imagem e semelhança minha. E você está buscando outra coisa. Outra coisa. E ainda está pior. Que agora está virando bacanal. Bacanal já está tendo muito tempo. A gente está vivendo um tempo pior que Sodoma e Gomorra. Pior do que os jardins da Babilônia, onde o povo fazia todo tipo de relação com animal, com gente, necroamante, com defunto e tudo mais. É isso que está acontecendo. E toda vez que aconteceu isso na terra, aconteceu algo para purificar. E por havendo desprezado o conhecimento de Deus, qual que é o conhecimento de Deus? Ele deixou aqui a palavra. E as pessoas têm desprezado o conhecimento de Deus. Cristão que não tem intimidade, que não tem a palavra, não tem intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, quem faz é você, irmão. Eu não posso vigiar. Ah, mas eu não sei falar bem. Você não precisa falar bem. Você só precisa ter intimidade com Deus. Lá no seu quarto, orando, lendo a palavra, se alimentando, bebendo da água viva. E, havendo desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo à malignidade, sendo difamadores. É isso que está acontecendo na igreja. Um fala do outro, na própria família. Um falando mal do outro, fofocando. Mal, invejoso, corruptos, mentirosos. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Esta é a palavra do nosso Deus. Pode sentar. Tá bom? Só um pouquinho mais baixo. Irmãos, é muito sério o que eu estou trazendo. É sério. Poderia estar derramando de gente, mas a palavra não mente. A palavra falou, tem algumas pessoas que não vieram porque realmente não deu para vir, porque está doente ou depende de coisa, talvez não tenha um dinheiro para pagar um Uber. Mas a palavra diz que as pessoas preferem viver o pecado e no pecado elas vão encontrar o quê? A morte. Só que quando está falando de morte, não está falando de uma morte natural aqui, que a gente morreu aqui, não. É a morte eterna. Eu estou falando da sua salvação, da sua vida eterna. Eu estou falando de um princípio onde você tem que crer e é algo que vai acontecer. É algo que vai acontecer. Algo que vai acontecer. E a palavra de Deus, ela falou, ei, olha, as pessoas são mentirosas. Elas não respeitam os pais. Sabe por que ela fala que não respeita os pais? É claro, existem pais e pais. Existem pessoas que não estão em Deus. Mas mesmo assim, o Êxodo 20 fala para honrar pai e mãe. Ah, mas meu pai me bateu, meu pai me abusou, meu pai me espancou. Tudo bem. Você pode honrar, você não precisa conviver. Porque também está escrito na Sagrada Escritura, no Êxodo 20, que quando o homem une a sua mulher, que ele deixe a casa do pai e da sua mãe e vai construir a nova família. Mas você deve obedecer, porque o que um pai e uma mãe
Se ele ora, se ele abençoa, fica abençoado. Se ele amaldiçoa, amaldiçoado está. Aí tem que fazer uma quebra de maldição. A palavra de Deus fala que aqueles que não são obedientes à palavra, não adoram Deus, por 7 gerações. 7. Sabe o que é 7? O avô, o meu pai, é uma geração. O meu avô, outra geração. Meu bisavô, outra geração. Daí só foi 3. Mais 4 gerações ainda para trás. São amaldiçoadas. Não porque Deus amaldiçoou. O homem, ele bebe o cálice da sua própria maldição, sua condenação. Ele bebe o cálice da sua própria condenação. Essa é a diferença. O entendimento, o comprometimento com a palavra, o comprometimento com as coisas de Deus. Irmão, se você tiver arroz com feijão, se tiver arroz, de fome você não vai morrer. Porque está escrito, aquele que tem fé, creia, porque Deus vai providenciar. Só que o problema é que a gente já está habituado a comer de manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, aí depois janta e depois ainda come porcaria, como 5, 6 refeições por dia. Antigamente, sabe quantas refeições o povo fazia? Morria? Não. Mas o povo tende a cair contra Deus, a pecar contra Deus. Os filmes, todos estão mostrando um apoderamento da mulher. É verdade, a mulher pode ser respeitada? Sim, deve. Porque está escrito que o homem, ele une a sua mulher. E fala que aquele homem que tem uma mulher prudente, ele é feliz. Mas aquele que tem uma mulher imprudente, ai, ai dele. A palavra diz isso. E aí sabe o que está escrito? Está escrito que a mulher, livro do Gênesis, capítulo 3. Pastor Thiago, vamos ler aqui, porque eu gosto de ler na palavra. Eu estou conversando aqui, ó. Pega aqui, Gênesis capítulo 3. Vai vendo aí, pastor Thiago, que está falando que a mulher, por ter feito o homem pecar, ela será sujeita ao homem. E quando você inverte esse valor, é Satanás que está invertendo esse valor na sua vida. Aí as mulheres, além de inverter esse valor de querer estar como os homens acima dos homens, o que elas ainda fazem? Começam a ter relação entre mulher com mulher. E abominável a Deus. Primeira coisa, vamos começar. Gera fruto? Mulher com mulher gera fruto? Não. E aí depois, para piorar, os homens também. Começou-se a afeiçoar um aos outros e começou a ter uma relação não natural. O que é isso? Sexo anal, homem fazer o outro de mulher. É isso que a palavra está denunciando. E para esses, está falando a palavra, abandona o pecado. Abandona. 16. Gênesis 3, 16. Lê para nós, pastor Thiago. E a mulher, Deus diz. Lê um pouquinho antes, porque fala aí da serpente, ao homem e à mulher. Sim. Perguntou-lhe Deus, quem fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que deste por esposa, essa que me deu da árvore, e eu a comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizestes? E respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu acabei comendo. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, malditas és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Ele fala serpente, né? Sim. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher, Deus diz, multiplicarei sobre modo o seu sofrimento na tua gravidez.
Ou seja, o único animal que tem dor no parto é quem? Mulher. Mulher. Você pode ver um cavalo pare, não sente dor, tá lá caladinho, cachorro. Mas a mulher, quando vai parir, o que ela faz? Ela grita de dor. Ela grita. E aí, continua. Em meio às dores darás a luz aos filhos, e teus desejos será do teu marido, e ele te governará. Repete comigo. A mulher, ela será governada por o seu, Marido. por um. Homem. Por isso que a casa onde a mulher quer mandar no marido, a casa não funciona, não é bênção de Deus. Ah, mas falou que a mulher... É muito diferente. Existem homens que querem chegar e falam assim, ah, você vai fazer o que eu quero. Não, não é escravo. Governar. Isso aqui, a palavra de Deus, ela serve para quem é de Deus. Porque quem é de Deus vai amar, está escrito que o homem, que ele ama a mulher como Cristo amou a igreja. Que o marido ame a mulher, a esposa, como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez com a igreja? Se entregou. Deu a própria, mas que a mulher seja o quê? Submissa. Porque senão não haverá bênção de Deus. Por que isso aconteceu? Porque a mulher desobedeceu o próprio Deus, Eva. Desobedeceu o próprio Deus, porque nós fomos criados para viver no jardim, comendo, pegando fruto, viver eternamente. Por isso, quando a pessoa morre, a gente fica chorando. A gente não concorda, a gente chora muito, porque a gente não foi feito lá na alma, a gente já nasce sabendo que a gente era feito para viver eternamente. E a gente fica apegado, não era para morrer, mas tem a primeira morte. Aí, nós em Cristo cremos que teremos uma segunda vida, a vida eterna. Amém? Amém. Por isso, e os padrões do mundo estão pregando errado. Ah, não, homem com homem, mulher com mulher, já ensina as criancinhas. Já ensina as criancinhas. Está errado. Ah, Michel, eu estou começando a ter desejo assim, por outro homem e tal. Está errado, irmão. É Satanás colocando torpeza na sua mente. Mas o apóstolo Paulo fala na palavra que existem pessoas que são eunucas, que já nasceram com sexo, com problema do sexo, mas a essas pessoas que elas guardem a sua vida à palavra. Mas existem os que se fazem eunucos, aqueles que se fazem homossexuais. Ah, Michel, então você tem alguma coisa contra o homossexual? Não, contra a pessoa não, mas contra as práticas sim. Porque não é eu, é a palavra que me diz. E aí sabe o que eles estão fazendo? Querendo mudar tudo, para você aceitar tudo. E as pessoas estão aceitando uma igreja permissiva. Esse dia a gente estava falando, né, pastor Thiago, sobre namoro. Nós estávamos falando com o pastor Thiago sobre namoro. Na Bíblia você não encontra a palavra namoro. Não existe no namoro. Namoro não é instituído por Deus. E realmente não existe. Não existe a palavra namoro. Isso é coisa moderna. Satanás colocou para namorar e eu tenho que conhecer ela, fazer sexo para ver se é boa mesmo, para ver se eu caso com ela. Aí fica todo mundo se trocando. E quando você vê a pessoa que você está junto, você já fez sexo com 1000 pessoas. Pastor Thiago, Gênesis 2. Vê aí que o homem, ele encontra a mulher e os dois serão uma só carne. Não é Gênesis 1 no final? Eu acho que Gênesis 1 aí, ó. Que os dois serão uma só carne. O homem deixará, ou encontrará a sua mulher e os dois serão uma só carne. O que é uma só carne, pessoal? Quando tem um contato sexual, o seu sangue mistura com o sangue da outra pessoa. O pecado de Salomão. Salomão teve 1000 mulheres. Ele foi um cara que teve tudo. E nunca houve e nunca haverá outro igual. Assim diz a palavra. Sabe o que aconteceu com Salomão? Fala que Salomão ele começou a cair quando ele teve mulheres com outro tipo de fé, com outro tipo de religião, outro tipo de espiritualidade. Ele começou para fazer outros tipos de prática.
Porque quando ele tinha relação com essas pessoas, os dois se tornavam um. Então, se você peca como pessoa, se você tem um relacionamento íntimo com outra pessoa fora do casamento, você está pecando. Você está pecando. E o corpo dos dois torna um. Se a pessoa vai lá num centro espírita, que eu falo aqueles de Umbanda, Candomblé, que professa outras coisas, que tem outros deuses, outros santos, essas coisas, você está comungando por igual, você está aceitando. Você está aceitando. Quem está falando não é eu, é a palavra. Leia para nós, voz alta. Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Que hora que torna uma só carne? A hora que tem relação sexual. Que hora que multiplica? Quando tem relação sexual sem preservativo. Só que aí, se um tem uma doença porque pecou, o outro também vai passar a compartilha. Então aqui, olha só, a palavra tem mais de quantos mil anos? Mais de 6.000 anos. A palavra lá atrás está dizendo isso. Ela é viva. A palavra é do ontem, é do hoje e é do amanhã. Tudo que está escrito vai ser cumprido. O problema é que as pessoas veem a palavra como se fosse um mito, como se fosse um folclore, como se fosse algo distante dela. E aí eu te falo, irmão, você crê no Deus vivo, no Deus de Israel. As instruções que ele está deixando aqui, e ele falou para a igreja, igreja, o que eu quero te falar é o seguinte. Cristo está voltando. Sedes encontrados imaculados, incorruptíveis, anda, trilha os caminhos bons. Não siga o desígnio do seu coração, porque o desígnio do seu coração é querer ter carro, é querer ter riqueza para mostrar para os outros, é querer cantar bonito, para os outros ver te achar como se fosse famoso, voz bonita, vaidade. É vaidade. Porque beleza passa, riqueza acaba. E o que fica? O que fica? A essência. A essência. Beleza passa e o amor acaba. Dinheiro também acaba. E fica a essência. E se a sua essência for em Deus, você vai ser de Deus. Vai ter salvação. Se não for em Deus, não vai ter salvação. Essa carta de Romanos, pastor Thiago, ela é uma carta muito reta. Não tem que ficar floreando, falando coisa bonita, a palavra para entrar, não. Ela é reta, simples, como eu li para vocês. E reta. Ela é reta. A palavra de Deus, ela é reta. E justa. Então, tenhais bom ânimo. Aqueles que estão cansados têm bom ânimo. Aqueles que estão desesperados têm bom ânimo. Acredita. Só que a palavra no tempo inteiro ela fala do movimentar. Olha, você tem que abandonar. Abandonar é deixar. Partir para coisa nova. Eu falei isso, pastor Thiago, aconteceu algo na minha vida essa semana que foi tudo muito maravilhoso. Depois foi muita tribulação. Depois foi maravilhoso de novo. Está sendo maravilhoso. Intensamente, tudo. Tipo assim, alto e baixo do 0 a 0. Do 0 a 100. De uma vez só. Mas está escrito aqui que em tudo dê graças. Tudo dê graça. Oh Deus, obrigado pelo alimento que eu tenho. É simples, mas eu tenho. Obrigado, Pai. Obrigado pela casa que eu moro. É aluguel, mas eu moro. Eu tenho um teto para dormir. Obrigado, Pai. Meu carro estragou? Obrigado, amém. Se estragou é porque o Senhor conhece, mas talvez pode ter sido pela falta sua de atenção de não ter levado no mecânico. Às vezes a gente tem o hábito de colocar em Deus os deveres que a gente teria que ter feito. Se a corda do violão estourar, tem gente que fala, isso aí foi um espírito mal que estourou a corda. Não, estourou porque estava velho, entrou em corrosão, não limpou e arrebentou. É natural.
A gente vai morrer? Vai morrer. Se Cristo não voltar antes, a gente vai morrer. Vai para o pó, conforme diz no Gênesis 1. A gente vai ter vida eterna? Vai, eu creio. Eu creio. Amém? Então essa é a palavra, irmãos. Eu quero fazer uma oração com vocês. Gostaria que vocês fechassem os olhos. Pai, diante de Ti quero Te apresentar essa igreja. Obrigado, Pai, mais uma vez, por o Senhor ter trago uma palavra racional e me usado como canal da Tua graça, através do Teu Santo Espírito, através do entendimento. Apesar que a Tua palavra foi tão reta, Pai, em Romanos, do nosso irmão e apóstolo Paulo, foi tão reta e simples, de fácil compreensão, que não precisa de tantos esforços. Pai amado, eu quero Te louvar, Te bendizer por essa noite, por aqueles irmãos que não vieram, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, consolar, levar paz e conforto, para aqueles que precisam dessa paz e desse conforto. Abençoa a vida do pastor Tiago, que tem abrido as portas da sua casa para que essa igreja cresça, que as pessoas recebam da Tua palavra e se alimentem espiritualmente. Que o Senhor possa multiplicar nos celeiros dele, Pai. Que o Senhor possa fechar todas as portas que não são Tua, que não levam para o Teu reino, tudo aquilo que é terreno, aquilo que são armadilhas de Satanás, fecha, mas que o Senhor possa abrir janelas, Pai, e portas de bênção e de graça para a prosperidade do pastor Tiago, para que tudo isso ainda continue acontecendo. Pai amado, que o Senhor possa trazer um renovo para a vida de cada irmão que está aqui, para a vida dos céus, que todas as vezes, com muito amor e carinho, ele tem se doado para multiplicar, fazer um alimento, para que todos nós possamos comer, que o Senhor possa multiplicar na vida dele, abençoa ele, Pai. E diante de Ti quero colocar também a minha casa, meu filho, o meu filho Samuel, meu filho Rafael, minha esposa Suzane, Pai. Abençoa ela, abençoa todos os meus familiares, minha mãe, meu pai, toda a minha parentela. Que o Senhor possa derramar sobre eles o Teu Santo Espírito e possa ter misericórdia. Pai amado, diante de Ti eu quero determinar vitória na vida dos meus irmãos. Mas que eles possam entender esse termo, Pai, de vitória. Que a vitória é em Ti. E não vitória material nas coisas humanas. Vitória em Ti, na Tua palavra. Crescimento na Tua graça. E que nada possa nos faltar, Pai. Amém. Assim oro. Amém. Amém? Irmãos, o culto ele tem que ser racional. Não é isso, pastor Tiago? Isso, um culto racional. Nada de reteté, essas coisas. Culto racional. É claro que o Espírito Santo de Deus faz o mover. Pessoas oram em línguas, outras pessoas têm sonhos, outras vão ter visões, outros vão profetizar. Mas é um culto racional a Deus, a palavra reta. E hoje a igreja está de tal forma que tem pastores que tem que ficar escolhendo, mensurando palavras que vai falar, porque senão o povo vai ficar dolorido, vai ficar sentido, vai querer sair da igreja. E essa não é a forma de trabalho que eu tenho. E eu creio que o pastor Tiago também não. É uma palavra reta, sincera, uma palavra rápida, que a gente também não precisa ficar a noite toda aqui falando. Se era bom se a gente pudesse, eu pudesse ficar o dia inteiro só ouvindo da palavra, me abastecendo, seria maravilhoso. Que ela é a fonte da água viva. Mas vocês têm que ter essa boa prática em casa. Amém? E o pastor Tiago falando semana passada, se vocês tiverem alguma coisa que depois quiserem chamar em particular, eu, por exemplo, sou ministro de confissão religiosa, quiser me chamar algo, quiser comentar algo comigo, conversar separado com o pastor Tiago, pegar aconselhamento dele, tá? Pode nos procurar, tá? Pode procurar ele também no decorrer da semana, né, pastor Tiago? Se possível, pessoalmente. Se não der, falar no telefone, a gente fala, mas não é muito bom não. Palavra e coisas têm que ser falado, olhado frente a frente, face to face, né? Olho no olho, palavra, esse contato pessoal de falar, tá? Para não gerar transtorno, para falar que falou errado. Então, a gente é uma condição que a gente analisa. E espero que vocês tenham entendido a palavra, guarde aquilo que foi falado. Gostaria que amanhã, a gente fez um cronograma bem simples, amanhã que vocês pegassem o livro de Romanos 1. Todo mundo aí lembra?
Romanos 1. Pastor Thiago, todos Sim. estão no grupo? Sim. Aí você coloca eles no... coloca lá Romanos 1. Uhum. É o capítulo inteiro, tá? Não lê pedaços não, o capítulo inteiro. Você vai ler para vocês guardar isso no coração. Então toda vez que a gente tiver o culto de ensino, no outro dia você vai ler a palavra. A palavra que foi dita aqui para você meditar e guardar mesmo no coração. Tá? E ora no seu quarto, tem as crianças, deixa elas lá um pouquinho, a hora que elas estiverem dormindo, você dobra o joelho no chão, ore a Deus. Deus, estou aqui, você vai falar com Deus, no seu íntimo. Deus já te conhece, mas você vai falar. Mas nunca se esqueçam de louvar e bendizer. Qualquer circunstância que seja. Porque Ele criou, você está aqui até hoje, você está vivo até hoje. Porque Ele permitiu. Então, se tem uma tempestade hoje, amanhã vai ter o sol. E eu vou falar algo diferente também. Porque isso está escrito na palavra. Tenhais bom ânimo porque Cristo está voltando. Tenhais bom ânimo porque Cristo está voltando. Tá? Tenhais bom ânimo. Agora que as coisas que a palavra diz que aqueles que são santos, aqueles que buscam santidades, aqueles que são retos, vai ficar difícil. Vai passar fome, vai ser perseguido. Se isso está acontecendo na sua vida, vai ter dificuldade em todos os sentidos. Se isso está passando na sua vida, irmão, é porque então a palavra está cumprida. Tá bom? Tá bom? Amém? Todo mundo está ouvindo? Bem? É porque está acontecendo. Está acontecendo. A palavra diz isso. Ela é viva. A palavra, ela é viva. Ela fala. Apocalipse 14. Quem tiver alguma dúvida pode ler lá. Apocalipse 14. É viva e eficaz. E eficaz. Pode começar do Apocalipse inteiro, mas você lê o 12, o 13, o 14, tudo é bom, tudo é maravilhoso. Que aí você vai ver, ela é viva e eficaz e eficiente. Então, isso que tem acontecido. E outra, não peça para qualquer pessoa orar por você, ok? Isso a gente até falou, né, pastor Thiago? Não peça a qualquer pessoa para orar por você. Se for uma pessoa que tem unção, uma pessoa que te ama, te respeita em Cristo, aí sim. Se não for, não peça para qualquer pessoa orar por você. Você não sabe qual é a intenção do coração. Quer oração? Ora em casa. Liga para o pastor Thiago, peça oração, peça para mim, a gente vai estar orando. Você também lá na sua casa e vai acontecer. Tá? E saiba esperar. Tudo tem sua hora. E irmãos, nós temos um mau hábito, péssimo hábito, em querer as coisas muito rápido. Como que uma criança daquelas que estão no quarto, seus filhos, como que um filho seu, você tem coragem de dar uma Ferrari para ele entrar dentro e acelerar e sair dirigindo um carro Ferrari? Não. Por que não? Porque vai ter um acidente. Vai ter um acidente, vai acontecer o que se tiver um acidente? Morrer. Não só morrer, como também matar. Correto? Por que vai acontecer esse acidente? Está muito acelerado. Só por isso? Ou é porque eles não conhecem nada, não sabem dirigir, não entendem? Do mesmo jeito é Deus. Ele não te dá uma coisa para a qual você não está preparado. Assim está escrito. Entendeu? Entendeu? Ele não te dá uma coisa da qual você não está preparado. Ou porque você pediu mal, pediu errado. Assim está escrito. Porque tem pessoas que querem pedir só bens materiais. E esquece do principal. O principal, irmão, é você falar para os seus filhos, olha, existe Cristo. E vocês, meus filhos, quando vocês forem dormir, todos os dias você está passando uma dificuldade, ore para Ele. Porque Ele escuta vocês. Ele vai escutar. E Ele vai dar na hora que for certo, ok? É isso que tem que estar para os filhos. O povo está ensinando, sabe o que para os filhos? Pega um tablet, põe o tablet na mão do menino, deixa o menino na tablet pronto. É isso que tem que ensinar. Essa é a igreja de hoje. Ah não, mas está passando a turma do cristãozinho. É menos mal. As crianças têm que saber o que é a palavra de Deus. Você tem que ler. Você lê a palavra na frente dos seus filhos. Se você não faz, irmão, passa a fazer.
Porque a palavra diz que tudo que você ensina às crianças, se você ensina quando criança, quando tiver adulta, ela não desviará do caminho. Esse é o investimento que você pode fazer. O maior. Amém? Então aqui está por encerrar. Está por encerrar, pastor Thiago. Quer dar a bênção final? Quer que eu Para faça? pelos céus que ele Para pelos céus? ofertou hoje, se não fosse ele, não teria janta. É? Amém. Para pela vida E dele. hoje eu estava descapitalizado, então por isso que eu não pude ajudar em nada. Mas, Celso, gostaria que você viesse aqui, irmão. Quero orar por ti e te agradecer. Você já conseguiu o trabalho, irmão? Já. Já, né? Glória a Deus. Pai amado, diante de Ti, Pai, eu quero Te apresentar o Teu servo que multiplicou, Pai, esse alimento, essa refeição que nós vamos ter hoje. Pai amado, é um prazer imenso toda vez que eu vejo e olho esse homem, Pai, que dedica da sua vida, Pai. Ele abdica, ele abre mão de muitas coisas para ter um propósito contigo, para estar aqui conosco, Pai. Pai, que o Senhor possa derramar as Tuas bênçãos sobre a vida dele, que o Senhor possa alargar os celeiros dele, Pai, que os celeiros dele possam ser multiplicados, Pai. Pai, dê não só condição financeira, mas também que o Senhor dê entendimento espiritual cada vez mais, que ele possa ser próspero no entendimento espiritual, no entendimento humano, Pai, no entendimento de conhecer a Tua palavra, no racional, Pai. Pai, nós te damos graça no natural, no racional, Pai, porque sabemos que Tu és um Deus poderoso, é um Deus multiplicador e é um Deus que possa e pode fazer milagres e acontecer coisas, maravilhas, potentes e milagres.